Salve, salve pessoal do canal! Hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal de como fazer um decode na PLD Mercedes. Primeiro passo, a gente descobrir aqui nos hardwares da PLD aonde se localiza a memória EEPROM. Nesse primeiro hardware aqui nós temos nessa localização a memória SOIC. É ali que nós podemos fazer o decode. Com a memória já fora, nós temos que localizar aqui o primeiro pino, a posição de pino 1, e observar o número da memória, que é 93C66. Agora nós vamos usar aqui o adaptador, lembrando que nós vamos fazer isso com o programador universal de EPROMs. Então quando eu coloco aqui a memória no adaptador, eu tenho que levar em consideração a posição do pino 1. Aqui no meu caso eu vou usar o programador Biprog. E aqui perceba que nos detalhes ele mostra uma bolinha, né, um pontinho, e é justamente a referência de pino 1 que eu tenho no adaptador e eu devo obedecer. Vou posicionar aqui o adaptador, baixar a alavanca de segurança e agora nós vamos mostrar como programar essa memória aplicando o decode. Eu vou abrir aqui no meu computador o software do EONEC. Vamos esperar ele abrir, reconhecer o equipamento. Isso leva um certo tempo, né? Tudo bem, reconheceu aqui o equipamento, posso fechar esta janela. Primeira coisa que eu vou fazer é a seleção do componente. Então aquele número que eu observei, 93C66, eu vou colocar aqui na barra procurar. E aquela memória, não sei se todos se recordam, mas ela tinha a letra F em uma das suas logomarcas. Portanto, trata-se do fabricante Fairchild. Aqui fiz a seleção. O primeiro passo é fazer a leitura do conteúdo que está gravado dentro da memória. Logo após fazer esse procedimento de leitura, nós vamos salvar. É sempre bom criar um backup de segurança, porque se o decode não funciona ou se o decode dá algum problema, eu tenho como voltar ao arquivo original e manter a originalidade do veículo. Aqui eu coloco algum nome só para me recordar da onde é essa memória. E agora vamos abrir um arquivo para que a gente possa gravar ali dentro. No meu caso aqui, o diretório se encontra em D2 pontos, arquivos de EPROMs, arquivos de decode Mercedes caminhões, decodes Mercedes, módulo do motor, nesse caso PLD antiga. Então é esse arquivo que eu vou aplicar. Eu vou abrir ele aqui e agora vou programar esse arquivo nessa opção. Clico em sim, espero finalizar o procedimento de programação. Programação do componente ok, finalizo aqui. Agora eu comparo, que é a última opção aí do equipamento, para saber se realmente foi gravado corretamente o arquivo. Tá pronto. Depois disso feito, é só voltar a memória no lugar e está pronto o decode para esse módulo. Agora, na segunda versão do hardware, a memória de mobilizador ela se encontra num outro local, ela se encontra ali próximo ao gerenciador de unidades e o processador auxiliar. E assim que nós removermos essa memória, nós temos aqui que observar a posição do pino 1. Nesse caso, eu não tenho um círculo em baixo relevo para mostrar onde é o pino 1, mas eu tenho um chanfro, eu tenho um corte em diagonal na memória, e isso nos garante, ou nos mostra, né, nos dá uma ideia de onde está a posição de pino 1. Após localizar o pino 1, vamos colocar a memória no adaptador de forma correta. Programando com o Biprog. Vamos agora mostrar de novo o procedimento, que é muito parecido com o primeiro que nós fizemos. Os detalhes são os mesmos, a única coisa que vai mudar é o arquivo que nós vamos aplicar. Em vez de colocar um arquivo da PLD antiga, vocês vão observar aqui que eu vou aplicar um arquivo da PLD um pouco mais moderna, né? Na PLD de uma SOIC só. Então vamos refazendo aqui todo o passo a passo, vamos selecionar a memória. O fabricante dessa é a Atmel.
Nós vamos de novo fazer a leitura. Não se esqueçam de fazer o processo de leitura, que é muito importante. E salve, lógico, não adianta ler e não salvar. Precisamos salvar, criar um backup dessa memória antiga, desse arquivo antigo. Vamos aplicar aqui um outro nome, um nome que eu me lembre, ou que vocês vão se lembrar depois. Vamos abrir o novo arquivo. Agora notem o arquivo que eu vou abrir. É um arquivo diferente. Tem que ser o arquivo correto, o arquivo que esteja aplicado a esse tipo de módulo. Vamos lá, decode Mercedes, módulo do motor. Notem agora que eu vou pegar aqui, ó, PLD uma SOIC 93C86. É um arquivo diferente. Vamos abrir. Abrir um checksum novo. Programa. Vai clicando no passo a passo. É muito simples, o programador praticamente indica tudo o que eu preciso fazer. Então não tem erro. Programação ok. Aperto não. E finalizo na comparação. E está pronto. Volta essa memória para o local e o decode do módulo de motor está pronto. Posso fechar aqui. Só que tem um detalhe. Não podemos fazer o decode sem aplicar um decode também no módulo de cabine, nos módulos FR. Aqui na imagem eu tenho dois modelos e cada um deles tem uma SOIC, um posicionamento de SOIC diferente também. E preciso aplicar neles. Bom, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, pessoal. Se vocês gostaram, se inscreva no canal. E também não deixem de observar o conteúdo adicional que nós temos no canal. Nós temos muitos vídeos que são interessantes e vão ajudar vocês aí no processo de aprendizado do reparo de centrais. Hoje nós trouxemos uma dica diesel. No próximo vídeo vamos falar um pouco sobre a estrutura do módulo e como ele se aplica.